Como fazer vídeos com o seu smartphone com qualidade de cinema? O meu nome é Rafael Gomes e hoje eu estou aqui para resolver esse probleminha para você. Mas não é bem um probleminha, né? É na verdade uma dúvida. Eu gerei bastante vídeos lá no meu Instagram, bastante Reels com as possibilidades que a gente tem com o smartphone. E eu venho recebendo bastante mensagens de pessoas perguntando se realmente aqueles vídeos são feitos com o meu smartphone. E sim, galera, aqueles vídeos são feitos com o smartphone que eu tenho aqui na mão, tá bom? Esse aqui é um iPhone 12 Pro Max, tá? Não é dos mais recentes, mas também não é um smartphone ruim, tá bom? Quero que vocês entendam isso. Sim, o smartphone, ele tem que ser, assim, mediano, tá? Ele não precisa ser o melhor, não precisa ser o iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23, não precisa ser o Redmi 12 Note Pro, para você ter o melhor vídeo, assim, possível. O que vocês têm que entender aqui são os parâmetros, tá bom? Então a gente vai entrar hoje nos parâmetros que a gente precisa entender para que esse vídeo tenha uma boa qualidade. Vamos lá, galera, vamos dos princípios. O que diferencia uma câmera para um smartphone? Vamos entender esse princípio, tá bom? Aqui, galera, nós temos os nossos smartphones com 3 tipos de câmeras, tá? Se eu não me engano, aqui é 13mm, 26 e 65mm que a gente tem aqui. Dentro disso, galera, o que vocês têm que entender é que o smartphone da gente, ele vem com uma inteligência artificial há muito tempo. Não é de agora que a gente utiliza a inteligência artificial na nossa vida, ela já é de muito tempo. Assim que começou a sair os celulares, a inteligência artificial já fazia parte do nosso dia a dia e até hoje vem fazendo com os nossos smartphones. Suponhamos que nós tivéssemos que gravar um vídeo com a câmera do nosso celular. Pousou um mosquito aqui. Suponhamos que nós tivéssemos que gravar um vídeo com a câmera do nosso celular. O que é o normal? O que uma pessoa faria? Ela simplesmente ligaria a câmera do seu celular, assim como eu estou fazendo agora, e eu estou gravando a Sueli. A Sueli não sabe, mas ela está aparecendo ali. Gente, o que acontece com essa situação aqui? Certo? Vou até focar aqui. Olha o tanto de granulação que eu tenho na minha imagem. Olha como ela está literalmente fosca no vídeo. A câmera mal aparece. Então isso tudo aqui, galera, eu vou até virar aqui agora para a gente ter uma dimensão igual a do nosso... Olha isso, gente. Olha a oscilação que a gente tem nas imagens, ó. Olha. Por que isso? Porque a inteligência artificial, ela vai entender que ela precisa fazer o quê? Compensar essa situação. Olha aqui, ó. Compensou para poder ficar mais escuro, mas quando eu for para lá, ela vai estourar porque ela precisa entender a Suelen que está lá atrás. Isso é o que uma pessoa comum faria, mas a partir de hoje eu tenho certeza que com as ideias que eu vou passar para você, você não vai ficar mais perdido nisso e você vai conseguir extrair mais qualidade do seu smartphone. O nosso intuito aqui hoje é fazer com que você aprenda ao máximo, tá bom? Então eu vou passar os 3 principais pilares de um bom vídeo. Bom, galera, o vídeo ele nada mais é do que uma sequência de fotografias. Eu vou tentar explicar de um jeito bem simples para que vocês entendam. É uma sequência de fotografias que é tirado dentro de 1 segundo. Então a gente tem aí por padrão 24, 30, 60, 120 e 240 fps. Dependendo da situação que você vai gravar esse vídeo, o seu celular ele tenta compensar de alguma maneira para que saia melhor. A diferença da câmera pro smartphone é que aqui a gente tem controle total do que a gente está fazendo. Por exemplo, o ISO. O que seria o ISO? O ISO, galera, é a sensibilidade do sensor à luz. Mas o que significa isso, Rafa? Significa que quanto mais ISO a gente subir, mais luz nós estamos permitindo que entre no nosso sensor para capturar a imagem. É como se fosse isso aqui, ó. O olho é o sensor. Eu estou abrindo o olho, está entrando o quê? Muita luz, eu não estou conseguindo controlar. O que o celular faria? Faria isso aqui, ó, pra gente conseguir focar no que a gente tá vendo, só que a câmera, às vezes a gente quer entender outra coisa, e aí a câmera faz isso aqui, ó, com o nosso sensor, deixa entrar bastante luz. Isso é o ISO. O ISO é a quantidade de luz que você permita que entre dentro do sensor. Captou essa informação? Guarda ela. O ISO é muito importante. Em segundo lugar, galera, Shutter Speed, a velocidade do obturador. A câmera tem obturador? Tudo que capta a imagem tem obturador, gente. O que é o obturador? É o espaço que ele tem, basicamente, para entender a quantidade de fotos que seu vídeo está sendo produzido. Vamos explicar isso de uma maneira que eu expliquei agora há pouco para a Daiane. Falei assim para a Daiane, imagine que o seu celular ele faz
60 fotos por segundo, ali em 4K. Fica bonitão, aquele 4K bem fluido. Só que se seu shutter speed estiver abaixo de 120, significa que está faltando espaço para essas fotos, porque menos do que 120 fica apertado. Então qual que é a regrinha, gente? Vai gravar em 60 fps, joga 120. Você vai gravar em 30 fps, joga 60. Você vai gravar em 24 fps, 48. E o seu celular entende isso? Infelizmente, o seu celular, a inteligência artificial, ela não entende isso. E agora eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica em tempo real para que vocês entendam o fluido das coisas, tá bom? Vou pedir para minha irmã sentar aqui e a gente vai entender agora em tempo real a importância do controle do shutter speed. Então vamos lá, gente. A Sueli está sentada aqui agora e eu estou tentando gravar alguns vídeos, mas eu estou percebendo que está estourando, né? Tá difícil até o foco. Por quê? Galera, eu estou fazendo uma gravação de tela. Percebam que o meu FPS lá está em 24 e o meu shutter speed está em 30, certo? Isso não é legal, deveria estar 48 para ficar mais fluido. Sueli, vira a cabeça de um lado para o outro rápido. Olha, gente, que coisa estranha, né? Não fica fluido, certo? O rosto dela tá estourado. E agora eu vou fazer um pequeno controle aqui, tá? E eu vou voltar com vocês com o vídeo com o meu controle total. Bom, turma, eu vou começar a fazer a configuração aqui agora. Eu vou colocar 60, Speed Shutter 120. Eu vou jogar o nosso ISO aqui um pouquinho mais abaixo e vou dar um foco na Suelen aqui, tá bom? O que acontece aqui, galera? O meu Speed Shutter agora ele tá totalmente fluido, tá? E eu vou soltar esse vídeo aqui para vocês agora, como ele vai ficar, beleza? Então nós estamos aqui com a configuração na lente 26, 60 fps e o Speed Shutter está em 120. O nosso ISO está em 391. Eu não gosto de trabalhar com quantidade de solta. Eu vou tentar deixar 500 aqui. 499. 500, vem 500, 500, 498. Beleza? E o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou dar uma regulada no calor da imagem. Eu gosto dela um pouquinho mais quente, tá? Vou deixar em 3.650 kelvins. E agora eu vou fazer algumas imagens aqui para vocês verem como estava diferente uma imagem da outra, tá bom? A Sueli vai fazer o que eu pedi aqui para ela agora. Vamos lá, Sueli, mexe o rosto, olha para a câmera aqui. Olha lá para a luz, certo? Olha para trás e volta para frente rapidão. Certo, gente, parece que eu tô com um estabilizador, porque a quantidade de fotos que eu tô capturando por segundos aqui está com a folga por causa do meu Speed Shutter, certo? Eu estou com o dobro de velocidade. E olha o que é interessante, gente. Eu posso ir para frente, eu posso ir para trás e eu não tenho oscilação de luz, certo? Olha aqui, eu tô utilizando aqui agora para gravar basicamente o nosso softbox aqui. E olha aqui, ó, quando a gente vem na luz. Se tiver que estourar, vai estourar, não vai fazer adaptações. Porém, se eu sair desse foco aqui, ó, e vir para a Sueli, automaticamente ela tá totalmente estável, gente. Mesma coisa é aqui pro nosso Reels, né, no caso o Instagram. Vamos supor que a Sueli vai falar alguma coisa. Sueli, fala assim: oi pessoal, tudo bom? Prazer, meu nome é Sueli e hoje eu vim aqui ensinar vocês a como configurar o seu celular. Vai lá. Oi pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Sueli e hoje eu vim aqui a ensinar você como configurar o seu celular. Perfeito. Vamos fazer mais uma aqui pro pessoal entender. Aqui na câmera, né? E a gente vai fazer o que agora? Olha aqui, gente. Vai lá, Sueli, fala aí. Oi pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou a Sueli e hoje eu estou aqui para ensinar você a configurar o seu celular. Gente, o que acontece com tudo isso? Eu posso ir para frente, eu posso ir para trás e eu sei que eu não vou ter oscilação de imagem. Entenderam, galera? O que acontece com isso? Vídeo de cinema. Olha a qualidade que a gente tem do vídeo aqui, não perde foco, eu tenho controle total da minha imagem, o meu ISO está estabilizado, o meu Kelvin, o meu shutter speed, a minha lente, o meu FPS, está tudo travado, gente, fica tudo muito bonitinho. Então a parada é essa. Gente, voltando aqui, eu vou fazer alguns comentários falando sobre como é que foi o nosso dia da gravação com o James lá fora. De princípio, assim que a gente saiu, com toda aquela configuração que a gente tinha feito aqui para a sala, igual vou estar deixando aqui agora as imagens da sala, toda a regulagem, fui fazer mais ou menos uma identificação de que tipo de luz que eu precisava para aquele momento.
Como é que estava o meu dia? Amarelado, estava nublado, estava meio azulado. Geralmente quando está nublado tende a ficar um pouco mais azulado o dia, né? Porque a luz do sol ela remete uma luz um pouco mais amarela, puxado para o vermelho. Então o nosso tom de pele muda também, né? Quando tá sol, quando tá frio. Geralmente num dia mais nublado as fotos saem mais bonitas. O sol tende a dar uma estourada de um dos lados da face do nosso rosto, principalmente no momento em que está muito forte e está muito mais baixo. Mas enfim, galera, quando a gente fez a regulagem total do James ali, a gente percebeu que o ISO no mais baixo possível não estava compensando. O que a gente fez? A gente compensou no Speed Shutter. Por quê? Quando você aumenta muito o Speed Shutter, automaticamente a sua imagem ela faz um recuo, ela diminui. Ela fica mais escura, porque você jogou muito espaço ali dentro do sensor. Então ficou muito mais aberto a você ter um controle a mais da luz. Quando a gente tem o controle do Speed Shutter é muito interessante, certo? O Shutter Speed, o obturador, o controlador de velocidade. Quando você aumenta a velocidade, você diminui a quantidade de iluminação, você deixa a sua imagem um pouco mais escura. Beleza, o que tem com tudo isso? Quando nós chegamos do outro lado da rua, a nossa imagem ainda continuou diferente, a gente teve que fazer novamente uma adaptação. Rapidamente, eu já comecei a utilizar o James ali para a gente poder fazer algumas capturas de imagem dele correndo, dele dando uma volta. E aí a gente fez o quê? De princípio eu falei para ele, James, vem correndo até o pai. Ele veio correndo até mim e olha a estabilização da imagem. Logo na mesma sequência eu fiz um com o Speed Shutter de um jeito que a câmera mais ou menos entenderia. E a imagem não ficou fluida como vocês podem ver. Essa imagem que eu vou deixar aqui para vocês agora, gente, é uma imagem que eu fiz com o celular na mão, com o Speed Shutter, o FPS, o ISO e o balanço de branco, que é os kelvins, né? Toda a iluminação controlada. E olha o resultado quando a gente correu, como é que ficou. Ficou basicamente, gente, como se eu tivesse com um gimbal na mão. E novamente eu vou deixar o resultado do descontrole total. O que pode acontecer? A imagem fica desestabilizada dessa maneira. Gente, com skate no pé, dando um rolê, eu consigo fazer imagens assim. Eu corri atrás do James com o skate, em cima do skate, e ao mesmo tempo eu tive uma estabilização porque eu tenho folga, tenho um Speed Shutter com 120. É como se tivesse espaço para 2 fotos para cada speed de velocidade. Não sei se vocês conseguem entender, mas vamos entender aqui de uma maneira que eu expliquei para Dani, que eu acho que vocês vão conseguir. Imagina que vocês têm uma gaveta que caiba 120 fotos e você precisa organizar essas fotos dentro dessa gaveta. Isso vai puxar até um pouco de memória RAM de computador, mas não é o caso aqui hoje, tá bom? Vamos focar aqui. Mas pense igual aí. Vamos imaginando que uma coisa faz parte da outra. Então você tem uma gaveta desse tamanho aqui para organizar 60 imagens. Para você mostrar para o seu cliente quando ele chegar, você vai fazer o quê? 10 fotos da minha esposa, 10 fotos da minha irmã, 10 fotos do meu irmão, 10 fotos da minha mãe, 10 fotos da minha tia e 10 fotos do meu filho. O que aconteceu com isso? Eu consegui organizar melhor. Eu consegui mostrar para a inteligência que captura essa imagem que eu tenho o controle da situação. Agora imagina que você tem que mostrar 60 fotos para os clientes e essas 60 fotos só cabe numa gaveta que é em pé. Ela vai caber exatamente em pé e bem apertada. O que acontece com isso? No momento que você vai fechar a gaveta, você já vai ver que as fotos estão emperrando. E o que aconteceu com isso? A gente não tem um entendimento. A gente bagunça a mesma coisa, é a inteligência da câmera, é o que captura, é o que faz as imagens se transformarem. Então, no momento que você vai empurrar a gaveta que já não entrou a foto, já tem um problema. E na hora de você mostrar isso para a pessoa também, você vai ficar embaralhado porque você não tem organização. Então, a velocidade do obturador junto com a quantidade de FPS é a folga que você tem que ter dentro dos seus FPS, tá? Para cada 2 fotos, imagina que você tenha que ter 4 Speed Shutter. Para cada 10 fotos, 20. É sempre o dobro. A regra é o dobro. A regra do Kelvin, galera. Como é que funcionam os Kelvins? Os Kelvins funcionam de uma maneira totalmente brisante. O Kelvin, ele funciona assim, galera. Se o dia tá azulado, a gente vai fazer uma seleção, né? Vai escolher um padrão de balanço de branco. E aí a gente vai ali nos kelvins e dá uma ajustadinha, se a gente quer deixar aquele padrãozinho mais amarelo ou mais azulzinho. E como é que você decide se isso está certo? Se você tiver como
Eu analiso dessa maneira. Eu olho pro tom da pele da pessoa. Tô enxergando que aquele tom, quando eu olhei pro meu smartphone, tá amarelado ou tá vermelho, ou tá azul, alguma coisa tá errada. Eu vou tentar chegar o mais próximo do tom da pele da pessoa, para poder entender que no meu processo de edição, lá na minha correção de cor, eu vou mexer o mínimo possível para não ter alteração, tá bom? É basicamente assim. Ou também tem uma outra técnica que eu utilizo, que é eu fico olhando um certo tempo pro local que eu vou gravar, olho, analiso, deixo o meu olho criar aquela adaptação no ambiente e olho rapidamente pro celular e vejo qual que é a diferença. E aí você vai conseguir dar um norte, porque seu olho se adaptou àquela luz e na hora que você olha para a câmera tá diferente, tá errado. Vamos ajustar, eu percebi que o dia tá um pouco mais amarelado ali, ó. Ajeito o amarelado do chão, por exemplo, meu chão aqui é amarelo, né, marrom. O marronzinho aqui tá bacana. E aqui tá muito verde, vamos deixar ele mais amarelinho. Beleza, começou a estabilizar, as cores começou a encaixar, galera, aí já era. Você já tem o controle total do seu smartphone, tá bom? Mas caso ficou alguma dúvida, não deixe de nos seguir lá no Instagram, que é o @blueeditions, tá bom? Vou deixar aqui embaixo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou alguma coisa que eu falei aqui não condiz com a sua realidade, com o que você aprendeu, deixe aqui nos comentários do YouTube. Eu vou adorar responder vocês e se tiver alguma coisa que eu tô falando errado aqui também, bem provável que você possa me ensinar qual é a maneira correta de se corrigir tudo isso que eu falei. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Beijo no coração de todos. Não esqueçam de se inscrever. Vocês estão chegando no final do vídeo, não estão se inscrevendo, nem deixando o seu like. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo agora não ativou o sininho das notificações, não ativou o sininho das notificações, beleza? No demais é isso, galera. Beijo no coração de todos. Eu tentei fazer o melhor. Até breve.